Renato, a gente viu que hoje o Jair não treinou junto com o restante do elenco, então a gente queria saber qual é a real situação do Jair para esse jogo de amanhã, se ele está disponível, e caso ele não esteja, quais são as condições do Caio de jogar. O Caio já não joga há um tempo, imagino, se há a possibilidade de David e Ricardo entrar do lado do Barbosa, qual a situação do Jair, a situação da zaga nesse momento? Boa tarde. É dúvida, é um facto, é dúvida. Esperamos que ele consiga recuperar, estamos a trabalhar nisso. Ele e o Barbosa têm feito uma dupla importante nas sinergias em que eles se encontram no jogo e, portanto, já estão muito identificados um com o outro. Não tem absolutamente nada a ver com o Caio, mas o que tem a ver com o Caio é esta identificação que o Barbosa e o Jair têm, que o Caio ainda não tem, que vai tendo com os treinos desde que chegou e que não são assim tantos. Portanto, vamos tentar fazer com que o Jair jogue. Se não jogar, pois eu terei que pensar se será o David, se será o Caio. Tem as suas coisas boas e más. Dois zagueiros de pé esquerdo, que influencia a minha saída de bola, a nossa saída de bola. Se jogar o David, o Caio tem essa questão de estar menos identificado, mas também é um jogador com muita experiência, com uma trajetória já internacional interessante e que naquilo que é a questão física e disponibilidade para o jogo está muito bem. Agora é isto, é nós percebermos, fazermos uma análise e eu ainda tenho até amanhã para decidir isso, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Renato, aqui. Bruno da Casa Primeira. Renato, Oi, Bruno. Vamos lá. Muitos jogadores, depois da classificação, desabafaram um pouco sobre como machucou em cada um deles ver os memes, a desconfiança nas redes sociais e que eles usaram isso como motivação, né? Como é que você avalia toda essa desconfiança? Você acha que o Botafogo chega mais respeitado nas oitavas de final? E qual a falta que o Gregory vai fazer nessa partida? Foi um bocadinho isso, mas acho que isso era universal e era normal, era expectável. Aliás, no nosso grupo estava o Paris Saint-Germain, que é só o campeão europeu, apesar de nós sermos o campeão da Libertadores, mas eu também já disse isso. Nós somos o campeão da Libertadores em clube, mas metade da equipa campeã da Libertadores já saiu. E, portanto, já houve mudanças. O que não acontece com o Paris Saint-Germain, que tinha ganho a Champions há 3 semanas atrás. E depois era o Atlético de Madrid, que era só o terceiro classificado de La Liga. É normal que o mundo do futebol olhe com essa, por um lado, desconfiança, por outro lado, desconhecimento, porque também entendo que a Liga Brasileira não seja uma liga que seja vista na Europa com atenção, a não ser pelos scouts dos clubes. Portanto, não é algo que me choque essa questão. Choca-me mais quando é interno, quando é dentro do Brasil. Isso choca-me um bocadinho mais, porque é a dicotomia entre eu acho que os outros são favoritos ou eu quero que o Botafogo perca porque eu sou de outro clube. E eu repito, eu não consigo ter essa postura. Eu tenho o meu clube em Portugal, mas nas competições europeias eu queria que ganhassem todos os portugueses. Portanto, eu estou assim também. Eu tenho muita pena que haja um confronto amanhã, Palmeiras-Botafogo, significa que uma equipa brasileira vai passar, mas outra vai ficar. E eu preferia que houvesse outro tipo de confrontos para tentar passar às 4. E se pudéssemos fazer semifinais com as 4, fantástico, eu estava encantadíssimo. Portanto, o que se falou não é a essência daquilo que é a motivação principal para os nossos jogadores. Eles têm consciência, e é isso que eu estou sempre a pedir e pedi desde que cheguei, tenham consciência daquilo que são, daquilo que fazem, do grupo que são, de como se comportam perante a adversidade e aquilo que eu lhes disse sempre e transmiti para fora, fiz questão de transmitir para fora, não só para eles, mas também para fora. Aquela questão das montanhas para subir, mas já alguém subiu, o Everest, do cemitério dos favoritos e tal. Eram mensagens que eu passava para fora, mas que reforçava aquilo que eu dizia dentro. E sei o ADN dos meus jogadores. E, portanto, a partir daí, sabia que são 11 contra 11,
tínhamos era de facto que encontrar estratégias para jogar estes jogos, porque hoje em dia, com os mídia e em especial com a internet e tudo isso, há dois tipos de futebol. Há o futebol da vida real e o futebol do Walt Disney. Okay? No futebol da vida real, tu tens que perceber quem és, contra quem jogas, e nem sempre podes jogar da mesma forma, porque às vezes não te é permitido, ou pela qualidade do adversário, ou pela postura tática do adversário. No futebol do Walt Disney, nós temos que jogar todos ao ataque, e quase que jogamos sozinhos, e depois de ganharmos ao Paris Saint-Germain, na cabeça das pessoas nós tínhamos de ter atrocidade do Atlético de Madrid. Até vou contar uma história que me cruzei com um torcedor. Eu gosto, isto está a ser bom porque dá para interagir com muitos torcedores. E ele dizia-me que devíamos ter jogado de outra forma, se jogássemos de outra forma contra o Atlético de Madrid, teríamos ganho com certeza, e porque fomos muito defensivos. E eu perguntei-lhe, ok, é a sua opinião, eu respeito, mas diga uma coisa, quantas vezes viu o Atlético de Madrid jogar este ano? E ele disse, não vi nenhuma. Portanto, está explicado. Isto é um bocadinho o futebol do Walt Disney. Eu acho que deve ser assim, eu penso que deve ser assim, e portanto vamos fazer todos assim. Como tivemos a infelicidade, claro, com o mérito do Atlético de Madrid, de a 5 minutos do fim sofremos um gol, já está tudo mal. O que tinha funcionado com o Paris Saint-Germain. E isto é os números, é o resultado final que funciona ou não funciona, e que dita se de facto és muito bom ou não és muito bom, e as pessoas não querem nem saber quem é que está do outro lado. Portanto, muito consciente com aquilo que fizemos, muito orgulhoso com aquilo que fizemos, percebendo claramente na teoria e na prática foi o grupo mais difícil de todos. Fizemos 6 pontos todos e houve um que não passou, veja bem. Portanto, estamos orgulhosos de estar aqui, preparados para fazer este jogo, e agora o trajeto é muito bonito, mas também já disse aos jogadores, não dá para continuar à sombra ou descansar de que ganhámos ao Paris Saint-Germain e que nos apurámos no grupo da morte. Por amor de Deus, já acabou, já passou, é história, é museu, é fantástico, permite-nos estar aqui, mas agora aqui o que nós queremos é ganhar ao Palmeiras e passar às quartas de final. Paiva, boa tarde, André Rizek, Sport TV. André, como estás? Muito bem, muito obrigado. Você jogou futebol da vida real contra o PSG e o Atlético, te parabenizo, te felicito. Obrigado. Pelo feito, pela façanha da classificação. Mas pegando o gancho da sua fala agora do Walt Disney, amanhã é o adversário que você está habituado a enfrentar, foi inclusive a sua estreia, né? E o Palmeiras e o Botafogo se enfrentam o tempo todo. Então, pegando o gancho da sua última fala, amanhã contra um time, né, que todo mundo enxerga hoje do mesmo nível do Botafogo, você acha que é possível ter o futebol de Walt Disney? Você imagina um Botafogo muito diferente nesse jogo de amanhã? Obrigado. Olha, André, a pergunta é boa, mas e acompanhas, como muitos dos jornalistas que aqui estão, acompanhas o Botafogo há muito tempo, e em especial desde que eu cheguei. Eu vou falar da minha parte. O que eu digo das pessoas do futebol do Walt Disney é as perspectivas irreais, não é a forma como jogamos. E sabes bem, desculpa eu estar-te a tratar por tu, mas e sabes bem que o Botafogo no Brasil é uma equipa que propõe muito o jogo, que não especula, que não fica lá atrás, encontra às vezes o inverso, não é? Temos nós que estar ali a bater o muro até encontrar momentos para desafiar e desequilibrar as organizações defensivas. Um bocadinho nós invertemos um bocadinho isto em função dos adversários. Portanto, o que é bom na minha equipa é que sabe fazer as duas coisas. Eu hoje dizia de manhã numa entrevista que ainda não se tinha visto bem este Botafogo compacto, defensivo e a dar muitas vezes a iniciativa ao adversário de jogo. O que me deixa muito satisfeito, porque eu quero um Botafogo completo nos vários momentos do jogo, no momento defensivo e no ofensivo, nas transições defensiva e ofensiva, nas bolas paradas e no outro momento que às vezes ninguém fala, que é o momento individual, que é o momento do jogador que resolve quando o treinador diz uma coisa e ele faz outra e está fantástico.
E isso é a criatividade, é a magia, é o individual que cada vez mais vai desaparecendo, cada vez mais as organizações e os esquemas táticos estão a sufocar esse tipo de jogadores, mas esse é um momento que decide muitos jogos também. Então, como eu quero uma equipa equilibrada, nós, no pouco tempo que tivemos para trabalhar, isto mostra muita qualidade dos meus jogadores, a percepção que eles têm, o conhecimento do jogo e a forma como eles estão preparados para interpretar esses momentos, foi que neste tempo que podemos preparar esta competição, de facto eles apareceram muito bem a fazer algo que ainda quase não se tinha visto no Brasil. Se calhar um outro momento com o Flamengo, um outro momento com o Palmeiras, mas pouco mais. Então, o futebol do Walt Disney não tem a ver com o atacar mais ou atacar menos, o defender mais ou menos. Tem a ver é com as perspectivas reais ou irreais sobre com quem tu estás a jogar e em que contexto é que tu estás a jogar. Portanto, o que eu quero amanhã é que a minha equipa seja, de facto, mais inteira do que foi, que ataque mais, que tenha mais bola, se é que o Palmeiras me vai deixar, e que quando tiver que defender, defenda ou na pressão ou em bloco baixo, ou médio, perdão, e quando tiver que ser baixo, seja completa, com bola. Se me disseres assim, qual é o upgrade para as últimas duas exibições? Eu quero ter mais bola. Eu, de facto, quero ter mais bola. Palmeiras é uma equipa muito pressionante, é uma equipa com um corredor central muito agressivo, onde ganha muitas bolas e daí partem os momentos de transição perigosíssimos, mas eu de facto o que amanhã quero é desafiar os meus jogadores a ter mais bola, que eu acho que nos faltou um bocadinho, em especial no jogo com o Atlético de Madrid. Acho que o Paris Saint-Germain foi 100% perfeito e mesmo que nós quiséssemos ia ser mais difícil, mas pela forma de jogar do Atlético, nós não tivemos mais bola por questões técnicas. Nós erramos muitos passos, nós erramos controle de bola em momentos em que não deveríamos ter feito e isso depois penalizou-nos ganhar bola ou perder bola. Portanto, amanhã, se quiser chamar de futebol do Walt Disney, vamos tentar que o Botafogo amanhã tenha mais bola, ataque mais, pelo menos, porque enquanto estivermos a atacar, o Palmeiras não vai ter bola e não vai atacar. Renato, boa noite, Márcio Dozor, repórter do Lance. Sobre a estreia do Brasileirão foi diante do Palmeiras. Na ocasião, o Botafogo foi bem, inclusive muitos disseram que merecia ter saído com a vitória. Você espera um jogo parecido com aquele, considerando que aquele era uma primeira rodada de Brasileirão, agora um jogo eliminatório? Você espera um Palmeiras parecido com aquele, espera um jogo mais aberto? E acrescentando, existe a possibilidade de provocação. Como você vê... te preocupa eventualmente mais 30 minutos, considerando os desgastes que os jogadores vêm tendo ao longo dessa competição? Obrigado. Obrigado. Vou começar já por aí. Óbvio que me preocupa, porque seja para nós, Campeonato Brasileiro é o acumular de jogos, não é o somar de jogos, em que agora tivemos aqui um bocadinho antes de começar esta competição e parámos, mas depois começámos e é praticamente de 3 ou de 4 em 4 dias que tu jogas. Mais as viagens longas, portanto nós já trazemos essa mochila da Libertadores e da Copa do Brasil e da Série A. As outras equipas, em especial as europeias, estão no final de temporada, portanto acho que o prolongamento vai ser algo pesado para os jogadores e se calhar vai ser pesado até para os espectadores, digo eu, porque a qualidade do jogo possivelmente poderá cair. É uma zona do jogo onde tu normalmente arriscas menos e começas a olhar para os penaltis, portanto não preferia que não houvesse, mas não sou eu que dito as regras. A outra pergunta era sobre se espera um Palmeiras parecido. Eu acho que vai ser um jogo muito tático, é a minha opinião. Porquê? Exatamente porque é um jogo eliminatório, é um jogo mata-mata, como vocês dizem. Então eu acho que vai ser um jogo muito tático e conhecendo o senhor que aqui esteve antes, eu acho que vai ser um jogo muito tático e eu também vou fazer para que isso seja assim. É daqueles jogos onde eu acho que os detalhes vão fazer claramente a diferença e onde eu acho que aquele que aproveitar, aquele que errar menos, mas aquele que aproveitar mais os erros, é de facto aquele que irá ganhar o jogo. Não vejo um jogo muito aberto, sinceramente. Não vejo duas equipas a ir para o ataque sem condições de ir para o ataque. E, portanto, agora vejo duas equipas que têm
têm uma personalidade e uma forma de competir muito própria, que mesmo quando estão a perder por 2 golos e a faltar 10 minutos, não penses que aquilo está resolvido, porque não está. E o Palmeiras tem muito essa característica, e o Botafogo tem aquela característica de que agora estão com 10 coitadinhos e depois com 10 eles ganham, por exemplo. E portanto, vai ser de facto um jogo que eu acho que vai ser fechado, é um jogo eliminatório, é um jogo de equipas que se conhecem, é um jogo de equipas brasileiras, e acho que vai ser muito nos detalhes que a coisa se vai decidir. Oi, Renato, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. Olá, Marcelo. Diferente do que a gente está acostumado nos jogos de Libertadores, Copa do Brasil, não vai ter a volta semana que vem lá no Newton Santos, né? Pois. O quanto que isso te obriga a tomar decisões mais rápidas dentro do gramado? Esse trabalho do treinador, porque se você demora muito para ajustar alguma coisa, o tempo já foi, foi tudo embora. E você falou de detalhes. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse ponto. É um Botafogo que vai arriscar ou que vai tentar mais controlar o jogo? Olha, a primeira parte da pergunta, que é muito boa, aquilo que eu tento fazer sempre em qualquer jogo, seja eliminatório ou não, é vir para o estádio com o jogo estudado. O que é o jogo estudado? Tens o plano A, que é aquele plano que vais entrar no jogo, mas depois tens que te preparar, que é antecipar situações. Se te acontece uma expulsão a favor ou se te acontece uma expulsão contra, como é que o teu adversário reage nisso? O estudo. E nós. Se começas a ganhar, como é que o teu adversário reage? Ou se começas a perder? Portanto, eu vou ter planos, este tipo de plano está sempre na minha cabeça, mas isto é antes do jogo. Depois, se seleciona este ou aquele jogador, quem é que são aqueles jogadores que podem, de facto, imediatamente substituir, porque eu não posso estar à espera, enquanto o jogo está a decorrer, de pensar que decisões é que vou tomar. Isto é o pré. Só que o pré nem sempre funciona. Porquê? Porque quando o árbitro apita, o jogo tem vida própria. O jogo tem uma vida própria. E tu às vezes esperas que o jogo te transmita umas sensações e o jogo caminha para o outro lado e transmite outras. Este plano A, B, C e D ajuda-te a que estejas preparado para tomar decisões mais rápidas, mas não imediatas às vezes. Porque aquela decisão que tu pensas que vais tomar agora porque pensaste que ia ser assim, como não foi, tens que te preparar. Portanto, daí ter essa base para tomar essas decisões. Eu dou-te um exemplo. Imagina que o adversário está com 10, mas que não se preocupa com isso e vai à procura do resultado, quando tu pensas que o adversário está com 10 e vai-se reservar mais à defesa. Então, nem sempre as coisas preparadas antes têm resolução, porque o jogo tem uma vida própria e muitas vezes caminha em função daquilo que é essa mesma vida própria que tu não controlas nem ninguém. Porque os treinadores o tentam controlar o máximo número de coisas sejam controláveis, mas um jogo tu não consegues controlar de forma nenhuma, totalmente. Então essas tu tens de estar preparado para dar essa resposta. Se o Palmeiras vai ser mais ou menos, um bocadinho o que eu disse ao André, eu espero que o Botafogo, desculpa, se o Botafogo, o que é que vai ser? Um bocadinho o que eu disse ao André, eu espero que o Botafogo seja uma equipa equilibrada e completa, porque fazendo uma análise deste torneio, eu acho que não está mesmo na segunda parte com o Seattle, outra vez o mesmo problema, faltou-nos ter bola. Faltou-nos controlar o jogo com bola. E isso era estratégico com o Paris Saint-Germain, já não era tão estratégico com o Atlético, e aí um bocadinho de mérito do Atlético também, porque começou a carregar jogadores na área e a jogar por fora e dificultou-nos um bocadinho as nossas ações defensivas e depois não conseguimos ter bola e lá vinha o Atlético outra vez. Isso é o que eu quero melhorar para o jogo da manhã, ter mais bola. Porque, como eu digo, tendo bola, vou controlar melhor o Palmeiras e o jogo. Agora tenho é que estar muito bem preparado para o momento da perda, porque sei que o Palmeiras é muito forte. Portanto, espero uma equipa completa, é o que eu espero, e que demos passos em frente nas exibições anteriores que fizemos. Maior, tudo bom?
Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Você falando, né, sobre a dúvida do Jair, o Palmeiras também tem uma dúvida, que é o Aníbal Moreno. Vocês não têm o Gregory, o Palmeiras não terá o Murilo para essa partida. Como também trabalhar tentando entrar na cabeça do Abel Ferreira, já que você espera um jogo muito tático para amanhã? E ainda pegando outro trecho que você falou nessa entrevista coletiva sobre individualidade de jogadores. Como trabalhar também para bloquear jogadores do adversário que possam entregar essa individualidade e colocar um peso a favor do Palmeiras? Você pensa em buscar alguma alternativa para travar o Estevão, por exemplo, jogador que é um diferencial no adversário? Penso. O coletivo. Porque de facto vai haver situações de 1 contra 1 com o Estevão, não é? É inegável, o Estevão tem a bola e há de ter algum adversário pela frente. A partir daí é já uma situação de 1 contra 1. Pode ser em 10 metros ou pode ser em 5. O que eu quero é que a minha equipa faça uma cobertura a essas situações de 1 contra 1. Mas é do Estevão, como é do Vitor Roque, como é de outros tantos, como é do Rios, porque se formos começar a enumerar os jogadores do Palmeiras, tem tudo qualidade e são tudo grandes jogadores. Até os próprios zagueiros são jogadores com qualidade técnica que te podem gerar um desequilíbrio. Então, se tu vais entrar no individual e no 1 contra 1, já foste, não tens hipótese. Então aquilo que eu espero é que sejamos um coletivo, como eu disse, como fomos com o Paris Saint-Germain. Tínhamos exatamente o mesmo problema. Se te vais preocupar com o Barcolau, se te vais preocupar com o Vitinho, ou se vais preocupar com seja com quem for. Não, tens de te preocupar em estar todos juntos. Nós temos que ser uma verdadeira equipa amanhã, como fomos nos outros jogos. Depois essa equipa pode e deve potenciar as individualidades. Se o 1 contra 1 do Estevão for com o Alex Telles, por exemplo, e o Alex Telles ganhar na qualidade dele individual na ação defensiva ou na ação ofensiva, fantástico. O que eu preciso é que ele esteja respaldado e com a cobertura dos colegas. Eu vejo o jogo dessa forma. Entrar na cabeça do Abel é impossível, mas obviamente eu vendo o Palmeiras jogar e o Abel vendo o Botafogo jogar, eu acho que não há muitos segredos naquilo que são as nuances, naquilo se não é o A é o B, se não é o B é o C, se não é o D é o F. E isso nós estamos mais ou menos preparados. E eu continuo mesmo aí nessas análises, não olhar tanto para as individualidades. É evidente que o Aníbal faz uma coisa, o outro faz outra, o Rios faz outra, por aí fora. O Facundo faz outra. Conhecer as individualidades do adversário, não as conheço profundamente como o Abel conhece as dele, mas ele não conhece os meus. E portanto, o que eu tento contrariar é valorizar o coletivo do Palmeiras, sabendo que se não tiver o Estevão por fora e tiver por dentro vão acontecer outras coisas, se tiver o Vitor Roque sozinho ou se tiver o Flaco vão acontecer outras coisas, se tiverem os dois vão acontecer outras coisas, e é nesse coletivo sobre o qual nós nos estamos a preparar e não sobre o individual. Portanto, se faltar o A, o B e o C, eu acho que o Abel faz a mesma coisa. O Abel vai perceber, se o Jair não jogar quando entrar outro jogador, o Abel já se vai preparar assim, olha, o Renato pode jogar não jogando o Jair, o Caio, ou pode fazer uma dupla de zaga com o David e com o Barbosa, 2 pés canhotos. Então, em função disto, eu preparo, lá está a tal questão, plano A, plano B, plano C. Jonathan Tannenbaum from the Philadelphia Inquirer, the local newspaper here. Hello. You have in your team many players who played in the USA, who we know, and you coached in Mexico against teams in the USA. What do you see in those players who came from the league here and are doing well now with Botafogo? Maybe there will be more who come to Brazil in the future, or as Abel Ferreira said, who go from the Brazil to the USA. What do you think about all of this? I listened to your question to Abel, so I was prepared for that. Look, MLS is a tournament that is developing year before year. So they are calling
year after year, better and better players. Today you have Messi, for example, which 5 years ago was impossible to think about this. And something very important also, discovering players not so well known in Colombia, in Uruguay, even in Portugal, in Brazil. Players that don't have the opportunity to play in their countries, in their championships, and arrive here, and now, who is this guy? And he starts to perform very well. So the clubs are, MLS is a championship which some scouts are looking even more, because of Almada, because of Facundo, because of other ones. So I'm not surprised about the quality of MLS. I'm quite sure that MLS will still develop players and as a competition, and I'm very glad about that. Especially in a country, as you know, soccer is not a culture. It's baseball, it's MLS, it's NHL, so NBA. These are the power ones here. And the boy first wants to be a basketball, then an NFL, then a baseball. If you cannot, I will try soccer. So here you are fighting against culture, and that will take lots of time. But congratulations about what people of MLS are doing here, especially about the organization. And that's a lesson for everyone. Tudo bem, Renato? Gustavo Zupac da ESPN. Gustavo, tudo bem. Tudo bem. Há pouco você falou sobre o homem que estava sentado aí antes de você, o Abel, né? E eu vi uma declaração recente dele em que ele disse que te parabenizou após a vitória sobre o Paris Saint-Germain. Queria que você, se você puder, dividir com a gente como é que foi esse diálogo entre vocês. Não, mandou uma mensagem, nós trocamos mensagens. Quando ele ganhou o Libertadores, eu disse que de facto era um orgulho para o treinador português ver o que ele estava a fazer num contexto tão difícil como é o Brasil. Quando ganhou a segunda Libertadores, disse que o difícil é continuar a ganhar. Curiosamente, naquele jogo inacreditável com o Botafogo, curiosamente, em que dá a virada para 4-3, eu elogiei muito o espírito daquele jogo, o espírito daquela equipa que hoje se mantém, em que nada é impossível para eles, e ele mandou-me uma mensagem agora exatamente com as mesmas condições. Sendo treinador português, fico muito feliz pelo feito. É um feito para o treinador português, é um feito importantíssimo para o futebol brasileiro. Palavras dele, o Bel me desculpe pela inconfidência, mas ele não se vai zangar. E se zangar, paciência, leva amarelo, também já está habituado. Portanto, ele sabe que eu sou um brincalhão. Mas de facto foi uma mensagem muito bonita de um treinador orgulhoso, português, mas que trabalha no Brasil e que representa muitíssimo bem o futebol brasileiro, e que eu também quero ser, e estes momentos também me deixam felizes por ser reconhecido por pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas e que têm um nível muito alto enquanto profissional. E pronto, e ele sabe que o meu grupo é também um grupo difícil de deitar abaixo, de derrubar. Eu elogiava naquele momento aquela atitude da equipa do Palmeiras e cheguei a uma equipa que tem exatamente a mesma atitude, que olha para as adversidades com um sorriso. Parece que é uma equipa que não tem medo de nada. Então, por isso é que eu digo que o jogo amanhã vai ser muito tático, vai ser muito estratégico.
e é uma grande vitória do futebol brasileiro e eu de facto estou muito de acordo com ele. Good afternoon, Coach. Baptiste Leduc for Radio France International. Hello. Regarding what's going on in France with Olympique Lyonnais, do you think John Textor will be here for the game tomorrow? And can you tell me a little bit about your relation with him since you arrived? Hello. I don't know. I don't know. I have no information if John will be here or no. But my relationship with him is very good. He's the owner. The directors chose me as a coach, and from there until now we have a very good relationship. He wants to know some things about the squad, about the team, about the way of playing, which is normal. Owners, sports director, that's the relationship between an owner, a sports director and the coach. About the squad, players that came, players that go, so it's a very good relationship between me and John. Final question here. Boa noite, Renato. João Quero do Verdazo. Renato, Olá, João. o Palmeiras e o Botafogo protagonizaram alguns confrontos épicos, como você mencionou aí, a virada por 4-3. Ano passado também foram 2 bons jogos na Libertadores, no Brasileiro. Você não estava aqui, mas muitos dos seus jogadores estavam. E o que você pode aprender com esses jogos? O que você pode tirar de confrontos como esse, dessa pequena rivalidade que tem se criado entre os dois times para se preparar para a partida de amanhã? Obrigado. Obrigado. Olha, vou já aproveitar, dentro e fora do campo, que seja isso mesmo que tu disseste, rivalidade, que seja uma festa dentro e fora do campo, que a rivalidade seja dentro de um contexto desportivo, ninguém é inimigo de ninguém. A torcida do Palmeiras faz espetáculos fantásticos, a torcida do Botafogo faz espetáculos fantásticos, maravilhosos. Eu estou orgulhosíssimo de liderar uma equipa de futebol que tem uma torcida como esta, não deixando de reconhecer o que é a torcida do Palmeiras também e outras torcidas, mas eu espero que venham ao estádio, desfrutem do espetáculo, olhem para o jogo, podem xingar os treinadores, não há problema, e no fim saibam ganhar e saibam perder, porque é só um jogo de futebol e nada mais. Eu entendo que é um contexto diferente, é um Mundial de Clubes, é uma prova nova, como bem disseste, já houve Libertadores, já houve Copa do Brasil, já houve Campeonato, é uma prova nova, é um contexto novo, que isso sirva de facto para que os jogadores façam um espetáculo extraordinário, para que os treinadores cheguem à exaustão para preparar o jogo e durante o jogo tomem as suas orientações e decisões, mas que acabem 11 contra 11, sem lesões, que ganhem o melhor e que ambos dentro do campo deem o exemplo em saber perder e em saber ganhar, porque isso depois vai lá para fora. Nós somos exemplos, somos muito exemplo para o que se passa lá fora e hoje em dia na nossa sociedade cada vez se passam coisas piores. O Abel disse aqui uma coisa que é verdade, é uma realidade, mas que não é do futebol, é da sociedade, e eu também já disse isso noutras coletivas. Há aqui 50 coisas ótimas, as pessoas olham e ok, está ali uma coisa má, toda a gente vem para aqui, toda a gente quer empolgar a coisa má. É como está a sociedade, não sou eu que vou mudar o mundo, nem o Abel, mas está assim. E portanto as redes sociais aumentam isto de uma forma anónima, porque toda a gente diz o que quer e o que lhe apetece atrás de um nickname ou atrás de um perfil falso. E vale tudo, e portanto quando vale tudo, vale tudo. Por isso é que eu digo, essa é a parte do Walt Disney, e é aquela parte que eu sei que existe, mas que felizmente eu estou fechadíssimo a isso, não quero nem saber, mas sei que existe, até porque tenho uma filha e mais de 27 anos e que é mais contemporânea com essas coisas. Portanto, que seja um grande espetáculo, as lições são de facto
São duas grandes equipas, são dois grandes conjuntos de jogadores, são duas equipas muito organizadas, que têm as suas características muito bem vincadas e, repito, seja um grande espetáculo. Eu acho que vai ser um grande espetáculo para treinadores, acho que não vai ser um grande espetáculo para adeptos, acho, é a minha opinião, mas para treinadores acho que vai ser um grande espetáculo de estratégia e tática. Repito, que toda a gente saiba perder, toda a gente saiba ganhar, que desfrutem e que no fim percebam que isto é só um jogo de futebol, que alguém há de ir para casa, que alguém vai continuar a representar orgulhosamente o futebol brasileiro, que essa é a parte mais importante. Que quem passe, que o Flamengo passe com o Bayern, que o Fluminense passe com o Inter, essa é a parte que eu desejo, mas honestamente, porque acho que o futebol brasileiro precisa de mais autoestima. E mais autoestima, eu vou falar como estrangeiro, orgulhosamente a trabalhar no país do futebol. Eu sinceramente acho que o Brasil, não é toda a gente, mas trata muito mal o futebolista brasileiro, o treinador que trabalha no Brasil, seja brasileiro ou não, o presidente, o diretor, e eu acho que se valoriza muito pouco. Está-se sempre a falar do que está mal, e há muita coisa mal de facto, mas há em todo o lado, mas nós estamos sempre a falar do que está mal, estamos sempre a bater no que está mal e ninguém valoriza o que está bem. E agora parece uma surpresa para alguns. Para fora eu até aceito, para dentro não consigo aceitar que as pessoas estejam muito surpreendidas com aquilo que as equipas brasileiras estão aqui a fazer. Eu, pelo menos a mim, não me surpreende nada. Portanto, ficava esta dica, que toda a gente, mídia, torcida, toda a gente valorize mais aquilo que o Brasil tem. Eu acho que o Brasil precisa disso. E, portanto, infelizmente vai ficar uma equipa brasileira pelo caminho amanhã. A que continuar, eu vou torcer que chegue o mais longe possível e, repito, já não vai haver semifinais, porque só lá vão estar 3, mas era o que eu gostava, eram umas semifinais com as 4 equipas brasileiras. Okay, thank you very much for your time this evening, and that concludes. Obrigado, boa tarde.